Pessoal, a aula de hoje vai ser pesada, porque eu vou fornecer para vocês um glossário, para vocês entenderem cada termo sobre banco de dados. Então, vocês vão sair daqui não falando mais português, falando banco de dados, de verdade. Vai ser uma aula cheia de conceito que vai enriquecer muito seu vocabulário nessa aula. Então, bora aprender? Eu sou a Camis e essa é a nossa quarta aula do nosso curso de modelagem de dados. Se você ainda não assistiu as demais aulas, eu vou deixar aqui linkado no card de informações para vocês. Combinado? Volta lá para assistir. E hoje, gente, a aula vai ser um pouquinho mais conceitual, tá? Eu sei que eu sempre falo que a gente não precisa ficar aprendendo teoria aqui. Mas esses conceitos que a gente vai aprender, ele vai nortear todo o curso. Então, é muito importante que vocês saibam, né? O que é cada um dos elementos do banco de dados e quais conceitos que vocês precisam ter gravado aqui na cabeça para poder conseguir trabalhar bem com essa tecnologia. A gente vai tentar falar de uma forma bem clara, bem leve, para que a aula não fique muito densa, né? Muito cansativa. Prometo para vocês, tá bom? E por que é importante vocês aprenderem esses conceitos? Porque vai chegar um momento que a gente vai colocar a mão na massa, que a gente vai modelar um banco de dados, né? Então agora é uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais conceitual, para vocês entenderem um pouco melhor esse universo. Para quando chegar lá na parte mais prática, vocês não fiquem perdidos. Então por isso que é importante a gente entender um pouquinho mais sobre esses elementos e esses conceitos. Exposto, bora para o conteúdo. Então hoje a gente vai aprender o que são entidades, o que são atributos, o que são tuplas, o que é cardinalidade, o que são elementos chaves, todo esse vocabulário que faz parte de uma modelagem de dados. Começando do princípio, que são as entidades. Então, o que é uma entidade de dados? Uma entidade é um conjunto, uma representação do mundo real que precisa ser armazenado dentro de um banco de dados. Resumindo, entidade é a sua tabela no banco de dados, como vocês podem ver aqui no exemplo, né? Aqui eu trago alguns exemplos de entidades para vocês, como entidade cliente, entidade venda, entidade produto. Então, todas essas representações do mundo real é algo que pode ser armazenado, a gente chama de entidade. Então, o que a gente vai armazenar aqui dentro? Dentro da entidade cliente, a gente vai armazenar informações sobre aquele cliente. Dentro da entidade venda, que são informações sobre a venda que foi feita para aquele cliente. E uma coisa muito importante, as entidades elas devem ser únicas dentro de um mesmo esquema de dados, viu? Você tem um banco de dados, você tem um esquema de dados, você não pode colocar, tipo, entidade cliente, 3 entidades clientes, por exemplo. A entidade precisa ser única, combinado? Próximo elemento, atributo. O que é um atributo? É aquilo que caracteriza a sua entidade. São as características daquela entidade, as informações que você vai armazenar dentro daquela entidade. Como vocês podem ver aqui no nosso exemplo, são as colunas de uma tabela, falando de uma forma bem simples e resumida. Então aqui o que a gente tem dentro da entidade cliente, por exemplo? A gente tem a data de nascimento daquele cliente, a gente tem o nome, a gente tem o CPF daquele cliente, a gente tem o gênero daquele cliente. Então são informações sobre aquela entidade. A gente pode chamar essas informações de atributo. E o que é tupla? Tupla, resumidamente, são as linhas que a gente tem nessa tabela. São os valores que a gente atribui para aqueles atributos, né? Como vocês podem ver aqui, a entidade cliente, a gente tem lá a coluna CPF, a gente tem o nome do cliente, que é a Camila. Então, aqui, essas linhas que a gente tem na nossa tabela, a gente chama essas linhas de tuplas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento que existe entre as entidades. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a entidade cliente e a entidade pedido. Então, a gente sabe que um cliente, ele faz um pedido. Então, essas duas entidades, essas duas tabelas dentro de um banco de dados, elas se relacionam. Então, a gente tem lá o cliente, ele faz 1, 2, 3, 4 pedidos, que seja. Então, isso a gente consegue entender como um relacionamento entre essas entidades. Gente, isso é só um exemplo, tá? Mais pra frente a gente vai modelar certinho, com diagrama certinho. A gente vai falar sobre normalização, que é um assunto muito legal, mas muito importante que vocês aprendam. E aqui a gente só tá falando um pouquinho sobre relacionamento entre essas entidades, porque saber como essas entidades se relacionam é algo que a gente vai usar muito dentro de um banco de dados. Então, de forma bem teórica, os relacionamentos entre as entidades, eles representam a associação que a gente pode ter entre 2, 3 ou mais tabelas dentro de um banco de dados. Então,
Então, assim, na prática, a gente sabe que cada informação é armazenada em tabelas diferentes, mas essas informações, no final, precisam conversar. Então, mostrando, né, dando um exemplo muito prático para vocês. Vamos supor que eu tenha que trazer um relatório para o meu cliente que vai mostrar qual foi o valor do faturamento que ele teve, né? Quanto que ele vendeu no mês de janeiro e quantos clientes compraram, né, no mês de janeiro. Então, aqui, se eu tenho a minha entidade clientes, eu tenho a minha entidade pedido, eu relacionando essas duas entidades, eu tenho a questão dos clientes, né? Eu tenho quais foram os pedidos que esses clientes fizeram e eu consigo relacionar essas duas informações dentro de um banco de dados e trazer essa informação para o meu cliente, seja em uma tabela, seja em um gráfico, mas de uma forma com que ele consiga visualizar essa informação. Então, agora que a gente já sabe como que funciona, né, o relacionamento entre as tabelas, a gente vai falar sobre o tipo de relacionamento que essas entidades podem ter. E a gente chama isso de cardinalidade. O que é cardinalidade? Cardinalidade é um conceito que fala sobre a quantidade de itens de uma determinada entidade, quantas vezes e como ele pode se relacionar com uma outra entidade. Então, quantos itens da minha entidade A podem se relacionar com os itens da minha entidade B? Fica um pouquinho confuso, né? Agora é um pouquinho confuso. Quando a gente colocar a mão na massa, fazer a parte mais prática, vocês vão conseguir visualizar um pouquinho melhor. Então, eu trouxe para vocês 3 exemplos de cardinalidade. O primeiro exemplo de cardinalidade que a gente pode observar aqui é a cardinalidade 1 para N. O que isso significa? Que um cliente, ele pode fazer N pedidos, diversos pedidos. Então, essa cardinalidade que a gente tem entre essas duas entidades. Então, assim, um cliente, ele pode fazer uma série de pedidos, quantos pedidos ele quiser no site. Entenderam? Próximo nível de cardinalidade, que é 1 para 1. Então, assim, um cliente pode fazer vários pedidos, mas um pedido específico, o ID daquele pedido específico, ele só pode estar relacionado a um cliente. Por mais que eu tenha, às vezes, o mesmo produto, né, para clientes diferentes, a gente sabe que aquele único pedido, ele só pode estar atribuído àquele cliente. Então, é uma cardinalidade que a gente tem de 1 para 1. E, por fim, a gente tem a cardinalidade N para N, que é uma cardinalidade onde você tem muitos itens para muitos itens. Então, por exemplo, um pedido pode conter vários produtos, mas um determinado produto ele pode estar também em vários pedidos. Quando isso acontece, geralmente não, né? Sempre a gente quebra em uma terceira entidade. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Quando a gente começar a fazer a parte prática e a gente falar um pouquinho mais sobre normalização de banco de dados, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação, né? Sobre N para N. Então, só para vocês saberem um pouquinho melhor, eu sei que essa parte de cardinalidade é um pouquinho complicada, a gente vai entender, a gente precisa saber que existem esses 3 tipos de cardinalidade, né? 1 para 1, N para N, 1 para N ou N para 1. Combinado, pessoal? E o último elemento que a gente vai aprender agora na nossa aula de elementos de banco de dados são as chaves. Chaves de relacionamento. Existem vários tipos de chaves, tá? Mas hoje, como eu falei para vocês, que a gente vai ser uma aula bem prática, assim, bem voltada para o que a gente realmente usa no mercado de trabalho, a gente vai aprender só as 2 chaves principais que a gente usa toda hora, que são as chaves primárias, que a gente chama de Primary Key ou PK, e as chaves estrangeiras, que a gente chama de Foreign Key ou FK. Então, o que é uma chave primária? O que é uma PK? É a principal chave dentro de uma relação. Essa chave identifica de forma única e exclusiva um registro na tabela. Essa chave não pode ter repetição e nem ser nula. Como vocês podem perceber aqui nesse exemplo da entidade cliente e a entidade pedido. Aqui a gente observa que existem primary keys, que é o ID, que são chaves identificadoras, são chaves únicas nas 2 entidades. A próxima chave que a gente vai aprender aqui é a foreign key, que é a chave estrangeira, né, ou FK. Essa chave é uma chave de associação. Então, ela determina um relacionamento entre 2 ou mais tabelas. Por meio da chave estrangeira, a gente consegue saber em qual atributo que a gente consegue relacionar com uma outra entidade. Como vocês conseguem ver aqui nesse exemplo. Esse exemplo que eu estou dando, a gente tem a nossa entidade cliente e a nossa entidade pedido. E a gente percebe que todas as 2 entidades possuem uma primary key, que é a nossa chave primária.
Quando a gente olha para a entidade pedido, a gente percebe que tem uma chave chamada ID cliente, que é a nossa foreign key, a nossa chave estrangeira. Então, como que eu relaciono a entidade cliente com a entidade pedido? Através dessa chave estrangeira. Aqui vocês percebem que essa chave estrangeira, ela repete, ela pode ter repetição. Por que ela pode ter repetição? Porque isso indica pra gente que aquele cliente, ele tá fazendo uma ou mais compras. Por exemplo, aqui o cliente Camila, né? Camila, como sempre fazendo muita compra, mas tudo bem. Aqui eu fiz 3 compras diferentes, que são os 3 IDs. Qual que é o número do meu ID? O meu ID é 1. Então, eu repeti 3 vezes na minha tabela de pedidos. Então, isso significa que eu fiz 3 pedidos diferentes. Então, esse é o conceito de chaves. Eu tenho uma chave estrangeira na minha segunda tabela, onde eu consigo identificar quem é o dono daquele pedido na minha primeira tabela. Então, se eu voltar lá, se eu olhar na minha tabela cliente, onde está com o ID 1, eu sei quem comprou 3 pedidos. Eu sei quem comprou um pedido só, que nesse caso aqui foi o Anderson. O Anderson comprou um único pedido. Eu sei quem comprou mais do que um pedido, 2 pedidos, que foi o Gabriel. E eu sei também quem não comprou nenhum pedido. A pessoa que só foi um cliente cadastrado, mas acabou não fazendo nenhuma compra. Que no caso aqui é o Antônio, que no caso aqui é o Júlio. Então, a gente tem essa coleção de resultados. Então, olhando essas tabelas, a gente consegue entender a quantidade de pedidos que aqueles clientes fizeram. Vocês entenderam bem o conceito de chaves? Então, quando a gente olha para a modelagem dessa tabela, a gente tem cliente, pedido. A gente sabe que é uma cardinalidade de 1 para N, então um cliente pode fazer vários pedidos. E a gente tem a chave nessas relações, né? Que nesse caso é o ID e o ID do cliente. Pessoal, eu sei que agora pode ter ficado um monte de interrogação e muito confuso. Quando a gente vai para a parte prática, que a gente coloca a mão na massa, tudo isso vai ser muito mais fácil. Vai cair uma venda dos olhos de vocês e eu prometo para vocês. Mas por que é importante a gente saber um pouquinho mais dessa parte teórica, esses conceitos? Para quando chegar na parte prática, a gente não chegar perdido, sem saber o nome, sem saber como chama uma tabela, que é a entidade, sem saber o que é essa linha na tabela, que são as nossas tuplas. Então, por isso que é importante a gente aprender um pouquinho do conceito. Eu espero de verdade que tenha ficado claro para vocês esses conceitos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para vocês. E o nosso exercício de hoje na aula passada a gente já criou um banco de dados, então eu quero que vocês criem 2 entidades, que vocês deem nome para essas entidades, que vocês coloquem quais são os atributos para cada uma dessas entidades, quais são as informações, quais são as tuplas desses atributos, qual que é o relacionamento que vai ter entre essas entidades, né? Qual que é a cardinalidade, o tipo de cardinalidade que você vai ter, é 1 para 1, 1 para N, N para N. E também que vocês definam a chave primária e a chave estrangeira dessas entidades. Então, esse é o nosso exercício. Deixa aqui embaixo, comenta aqui que eu vou responder todo mundo, vou corrigir esse exercício. Se quiser, me manda por e-mail também, tá aqui no bloco de informações os meus e-mails e vai ser muito bom poder compartilhar essa informação com vocês. Combinado, pessoal? Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Deixa o like se você acha que esse conteúdo te ajudou. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esses e me siga também nas minhas demais redes sociais que está aqui embaixo o link. Tá certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.